Queridos, hoje a gente vai falar sobre a questão das influências assim, e recentemente eu tive a oportunidade de meditar sobre esse texto de Josué, que na minha opinião é um texto muito maneiro, assim, muito importante. Não sei se você já reparou, mas poxa, a gente é cercado por influências, de modo que a gente repete muita coisa que faz parte daquela influência. Então, por exemplo, aqui você tem uma galera, não é para, o comentário não é para criticar não, beleza? Só para a gente entender essa situação da influência. Tem uma galera aqui, que está com camisa de time, por exemplo, e muitas vezes é por influência dos pais que torciam por aquele time, ou por influência de um tio, de um amigo, de um parente, etc. Às vezes a gente veste a camisa, sei lá, de um jogador de futebol específico, que não é nem do nosso time. Então, vamos dizer, poxa, eu uso a camisa do Messi, do Inter Miami lá, a camisa do Neymar. Então, cara, olha só, os caras não jogam no nosso time, beleza? Porém, eles são pessoas que influenciam. É claro que eu estou reduzindo essa parada a time de futebol e meio que ao universo masculino, mas, cara, no universo feminino essa parada rola também. Então, as meninas ouvem, um certo tipo de música, assistem um certo tipo de filme, e é claro que isso vai influenciando a gente. Não é à toa que a gente se veste parecido. Já reparou que a gente usa, calça jeans, de modo geral, por influência da cultura americana? Alguns aqui estão de short e bermuda, porque a gente vive perto da praia, e aí tem toda uma cultura do surf que influencia essa parada. Hoje a gente usa esses casacões assim, porque, a galera do hype, da onda lá, americana, usa a roupa dessa maneira. A gente, cara, sofre influência. Recentemente eu estava no retiro, e aí, o retiro de carnaval aqui da igreja, e aí um irmão aqui da igreja falou para mim assim, seu filho, cara, eu vi seu filho andando do campo até tal lugar, e ele anda igual a você. Então, olha só que coisa impressionante. Você sabia que cada um anda de um jeito? Você sabia que as pessoas podem ser identificadas pelo modo de andar? Mas existe semelhança nisso pela convivência. Então, meu filho, de tanto conviver comigo, ele acaba andando de um jeito parecido com o meu. Nem eu sei qual é o jeito que eu ando, mas ele anda parecido com esse jeito. Tá ligado? Poxa, você consegue compreender que a gente sofre influência? E aí, essas influências vão se manifestar, na nossa vida espiritual, e isso é muito importante. A gente vai ler um texto nessa noite, que é Josué, capítulo 24, verso 31, um versículo do livro de Josué. Se você achar Josué aí já é, algo legal, não é isso? Você achou o livro de Josué. Se você achar Josué, você vai lá para o último capítulo de Josué, que é o capítulo 24, lá no finalzinho do capítulo, antepenúltimo verso aí que a gente vai ler, provavelmente, isso aí, que é o verso 31. O que está rolando nessa história? Quando você está abrindo aí, vai prestando atenção também. O que está rolando nessa história? Aqui é o final do livro de Josué, o final da vida de Josué. Você lembra do que aconteceu na vida de Josué? Provavelmente não, vou te explicar. Josué, ele foi chamado para substituir um cara muito importante. E esse cara era Moisés. Moisés, com certeza você já ouviu falar desse cara. Moisés é o cara dos 10 mandamentos, das tábuas da lei. Moisés é o cara do Mar Vermelho. E Josué vai ser chamado para substituir um grande líder. E quando Josué é chamado para isso, ele observa Moisés nas suas atitudes. E é interessante que muita coisa que Moisés faz, Josué faz igualzinho. Por exemplo, se Moisés abre o Mar Vermelho, Josué abre o Rio Jordão para o povo atravessar. Beleza? Se Moisés pregava para o povo, Josué pregava para o povo também. Se Moisés era um líder santo, Josué vai ser um líder santo. Tem uma hora que Deus aparece numa sarça
ardente numa árvore pegando fogo, aparece nessa árvore pegando fogo para Moisés. E tem uma hora que o anjo, com letra maiúscula, aparece na frente de Josué. E o que é dito para Moisés é: tira as sandálias dos teus pés, que o lugar onde você está é terra santa. E o que o anjo fala para Josué é a mesma coisa: tira a sandália dos teus pés, o lugar que você está é terra santa. O que eu quero dizer com isso? Parece que a vida de Moisés e de Josué é uma vida espelhada, é como se fosse um espelho. O que um faz, o outro faz. Você já brincou com a sua sombra alguma vez na sua vida? Com certeza sim, você pode não se lembrar, mas se você foi criança, você um dia reparou que existia a sombra. E aí você fazia movimentos para ver se a sombra fazia os mesmos movimentos, e é claro que ela faz. Moisés influencia Josué, e Josué influencia o povo como um todo. Cara, olha só que parada maneira que o texto vai dizer agora nesse momento, saca só. Josué, capítulo 24, verso 31, diz assim a palavra de Deus: Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Amém e amém. Um cara uma vez, então você entendeu o que o texto está falando? O texto está dizendo assim: enquanto Josué estava vivo, o povo todo seguiu a Deus. Enquanto uma geração estava viva de pessoas que viram o que Josué fez e espelharam aquilo que Josué fez, também o povo todo seguiu a Deus. E o capítulo seguinte é um livro novo chamado de Juízes, e nesse capítulo seguinte, no livro novo, cada um segue seu próprio caminho, cada um segue seu próprio coração, e o povo está totalmente perdido. Aquela geração tinha passado. Saca só, cara, existe a possibilidade da gente influenciar a nossa geração, e existe a possibilidade da gente não influenciar, e sobretudo ser influenciado por algo que seja ruim. Existe um cara chamado Bill Bright, é um cara americano, beleza, década de 1950, muito tempo atrás. Esse cara criou um movimento que a gente chama hoje no Brasil de CRU. Existe esse movimento. Pô, o que é isso? Vai ser difícil eu explicar, vou explicar. Nas universidades brasileiras, existem estudantes que são cristãos, e eles se reúnem como cristãos, e fazem cultos, e oram, e pregam a palavra dentro da universidade. Esse movimento se chama CRU, beleza? Que vem de uma palavra que é cruzada, antiga. E aí, esse cara Bill Bright, um dia ele se converte a Jesus Cristo, e ele tinha a vontade de alcançar todos os amigos dele da faculdade. E ele pensa assim: poxa, se eu pregar para cada um durante, 3 meses da minha vida, para ver se eu discipulo essa pessoa um pouquinho, para essa pessoa se converter, eu vou morrer e nunca vou falar com todo mundo da faculdade, vai ser impossível eu fazer isso. Então, ele tem uma ideia que é maravilhosa. A ideia dele é a seguinte: cara, eu não consigo influenciar todo mundo, mas eu consigo influenciar algumas pessoas que vão influenciar outras pessoas, que no final das contas vai influenciar todo mundo. Aliás, esse é o método de Jesus. Não sei se você reparou, Jesus podia ter pregado sozinho, Jesus podia ter feito tudo sozinho, talvez fazendo tudo sozinho ele fizesse tudo melhor, mas não, ele escolhe 12 caras que são imperfeitos. Um, na verdade, é o traidor, Judas, que curou pessoas, expulsou demônios, esteve do lado de Jesus, e mesmo assim foi para o inferno, beleza? Porque não creu, não adianta você simplesmente estar aqui sem crer. Jesus chama 12 caras, e aí os 12 caras, 11 agora, né, porque um sai, que é Judas, 11 caras vão espalhar o evangelho pelo mundo.
E aí esse cara chamado Bill Bright, estou contando a história primeiro do Bill Bright. Beleza? A gente está na mesma posição, no mesmo lugar, todo mundo está comigo na mesma página, tudo igual. Olha só, pô, valeu. Bill Bright, ele pensa assim, pô, mas quem então que eu vou evangelizar? E ele olha para a galera da faculdade que andava cercada de muita gente, que não era o caso dele. Mas tinha uns caras lá e umas meninas da faculdade que andavam cercados por pessoas, porque eram líderes naturais. Beleza? Já viu gente que é líder natural? Uma pessoa que seja líder? Geralmente eu falo mal dos meus filhos aqui, então vou abrir uma exceção para falar bem. Nessa exceção, você sabe que eu não estou me gabando, porque eu falo mal o tempo todo, falo que eles, né, fazem coisas e tal. Agora eu vou abrir essa exceção aí para falar bem. Cara, uma vez eu estava numa festinha de aniversário de criança. Aí era tipo um sítio lá que eles alugaram, outra criança, né? E aí tinha um campo de futebol. Aí meus filhos já estavam meio sumidos há um tempo. Aí eu, pô, vou ver o que está acontecendo, se eles estão vivos, né? Coisa do tipo, porque criança quieta é um perigo. E aí eu fui lá no campo. Cara, quando eu cheguei no campo, estava meu filho, pequenininho assim, com a bola debaixo do braço, posicionando todo mundo no campo. Ó, você fica aqui, você fica ali, você vai para lá. Não, e o pior, as crianças obedeciam a ele. Um garoto sem juízo, meu Deus, quem que vai obedecer esse garoto? Mas obedeciam. E ele falava, vai para ali, a criança ia, e o outro, vem para cá, e você bate o lateral aqui agora, e faz assim, e eles obedecendo meu filho. Então, tem pessoas que têm esse dom, são pessoas que lideram. Minha filha é assim também, por incrível que pareça, a bichinha é desse tamaninho assim, cara. Você pensa assim, cara, não é possível, mas os grandões obedecem a ela. Uma vez eu trabalhei num presídio, beleza? O nome desse presídio era Esmeraldino Bandeira. Quando eu trabalhei nesse presídio, eu dei aula para um grupo de angolanos. Porque, vou contar a vida real para você, beleza? Essas pessoas, elas vinham da África para o Brasil para serem traficantes de drogas. E aí, elas eram presas, mas, poxa, eram angolanos, mas estavam no Brasil, ficavam presos no Brasil um tempão, e aí não tinha deportação, nada disso, tinha que cumprir pena aqui e tal. E aí, eu dei aula para uma turma praticamente de angolanos. Tinha mais um colombiano lá, alguns brasileiros, mas, assim, essencialmente, o grupo era de angolanos. Eu reparei, cara, algo impressionante. Tinha um cara angolano deste tamanho, o cara de largura, tinha este tamanho de largura. O nome do cara era Matusalém, um gigante assim, chamado Matusalém. Eles têm nomes bíblicos, todos eles, não sei porquê. E aí, o Matusalém estava lá, quando eu dei de cara com o Matusalém, eu pensei, pô, esse cara é o líder. Porque tem um líder ali naquele grupo, esse cara é o líder dos angolanos aqui, é o Matusalém. Então, vou tentar me aproximar, fazer contato, né? Coisa que a gente tinha que fazer, o pequenininho, olhando para cima, assim, para conversar com o Matusalém. Mas logo depois eu percebi, cara, tinha um cara mais baixo do que eu, e é difícil uma pessoa ser mais baixa do que eu. Um cara tampinha, assim, chamado João José, era o nome do cara. E João José, deste tamaninho, era o líder dos angolanos e mandava no Matusalém. Ele falava assim, ó, senta lá, cala a boca que o professor está falando, e faz assim. E todo mundo respeitava, e todo mundo ficava esperando a ordem lá do João José. Era um líder que influenciava para o bem e para o mal. No caso ali, naquela hora era para o bem, mas geralmente era para o mal, para executar algum crime, alguma coisa assim. Bill Bright, quando viu as pessoas que influenciavam na faculdade, ele pensou, pô, vou evangelizar essa galera. Porque se eu ganhar o evangelho vai chegar para 12, para 20, para 30. Eu não consigo pregar para 12, para 20, para 30 ao mesmo tempo. Mas se eu ganhar uma dessas pessoas que é a liderança aqui nesse grupo, eu consigo levar o evangelho para vários. E vai ser isso que ele vai fazer. E no final das contas, há um movimento, tipo de um avivamento que acontece na universidade dele, diante dessas conversões que vão acontecendo em grupos maiores que ele não poderia alcançar, mas foram alcançados pelas pessoas que ele alcançou. Galera, o que a gente tem que entender no meio disso tudo que eu contei para vocês, dessa volta toda que eu dei?
é possível que a gente influencie as pessoas, mas é possível que a gente seja influenciado também. Beleza? Lição número 1, somos influenciados. Somos influenciados. Isso não é demérito, isso é uma característica geral, é generalizado. Não tem uma pessoa aqui, você pode pensar assim, não, me garanto, eu sou eu mesmo, eu sou sozinho, eu sou único no mundo. Ninguém me influencia. Eu pensava isso, eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu achava que ninguém me influenciava. Mas eu usava a roupa igual de um vocalista de uma banda chamada Nirvana. Minha roupa era igualzinha do cara, Kurt Cobain. Era a mesma roupa que eu usava. E eu balançava a cabeça assim, igual aquele cara. E ficava mal-humorado igual aquele cara. E fazia tudo igual aquele cara. Mas eu achava que ninguém me influenciava. A grande questão é a gente... Isso não está em negociação aqui na Bíblia, se a gente é influenciado ou não. É certeza. O que você precisa saber é que você precisa escolher qual é a sua influência. Beleza? Que você é influenciado, isso já está posto desde o Salmo 1. Salmo 1 vai dizer assim, a vida tem 2 conselhos, o de Deus e aquele que não é de Deus, conselho dos ímpios. Qual que você vai escolher? Você precisa escolher qual é a sua influência. Todos nós somos influenciados por alguém, ou por muitas pessoas, ou por uma ideologia, ou por uma banda, ou por uma obra, ou por uma arte, por alguma coisa, mas a gente é influenciado. Segunda lição que esse texto traz para a gente, nós somos também influência para os outros. Por mais que a gente pense assim, beleza, Clóvis acabou de me desmoralizar agora, falou que eu sou influenciado, influenciável, né? Não te chamei de Maria, vai com as outras, tem essa expressão ainda, né? Maria, coitada das Marias, aí tem várias, né? Maria Clara, Maria Júlia, Maria Fernanda, Maria... Gente, cadê a criatividade dos pais de vocês? Todo mundo aqui se chama Maria. Ninguém bota o nome do filho de Clóvis. Só meus pais mesmo para botar um nome desse. É melhor ser Maria mesmo. Então, você, por mais que você pense assim, Clóvis me desmoralizou, falou que eu estou sendo influenciado. Mas ao mesmo tempo, você influencia também a pessoa que está do seu lado. E você também pode influenciar para bem ou para mal. Então, assim como a gente recebe influências, e essas influências podem ser positivas ou negativas, e a gente precisa escolher, da mesma forma você influencia as pessoas que estão à sua volta, e você precisa tomar uma decisão. Você vai influenciar para o bem ou para o mal? Você vai ser aquela influência que vai levar a pessoa a Jesus, ao caminho de salvação, de santidade, ao abraço de Jesus Cristo, ao encontro com Jesus Cristo, a conversão pelo Evangelho, ou você vai ser a pessoa que vai afastar as outras de Jesus pelo seu exemplo, pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Terceira e última lição desse texto. Precisamos da sabedoria e santidade de pessoas comprometidas com Jesus do nosso lado. Então, saca só, olha o que o texto diz: Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué. Josué foi uma influência muito positiva para o povo. E Israel teve benefícios em relação a estar sendo guiado por Josué. Você vai reparar no livro dos Reis. Não sei se você já leu o livro dos Reis. Tem que ler o livro dos Reis, da Bíblia. Samuel, Reis e Crônicas. Você tem que ler esses livros aí. Emocionante. O que você vai reparar? Quando o rei era maneiro, o povo caminhava com Deus. E quando o rei era mau, o povo se afastava de Deus. Por quê? Porque isso significa que a gente sofre influência, principalmente da nossa liderança.
Cara, se você está numa igreja, ainda que seja essa, beleza? Se você pensar que é assim, você tem que tomar uma decisão. Se você está numa igreja que você não confia nos seus líderes, o que você está fazendo nessa igreja? Se você está numa igreja que você sabe que o caráter do seu pastor é um caráter ruim, pô, cara, ele vai te levar para a vala, para a lama, para o buraco, para o pecado. Você tem que estar com a consciência totalmente segura que o seu líder é uma pessoa que busca uma vida santa, que busca Jesus Cristo. Ninguém está falando de perfeição. Perfeito não tem, só Jesus. Mas a gente está falando de uma vida coerente com o Evangelho, com a palavra de Deus, com aquilo que é totalmente importante, porque vale a eternidade, vale a vida eterna. Olha só o que o texto diz. E todos os dias dos anciãos, dos velhos, beleza? Ancião significa velho, mas é uma palavra bonita, né? Hoje eu falo lá em casa, fulano tá velho, aí meu filho fala, não pode falar velho, tem que falar idoso, porque velho não se fala mais. Às vezes eu falo, eu mesmo, tô velho. Aí ele fala, não, você não pode falar velho. Eu não, tô falando para mim. Tô me olhando no espelho, tô dizendo que eu tô velho, não posso falar isso. Não, tem que falar idoso. Aí a Bíblia aqui usa ancião, para ficar mais bonito. Olha, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Cara, olha só, qual é a influência que você vai escolher para a sua vida? Pessoas que sabem o que Deus fez e faz. Está dando para entender? Um povo viveu de modo santo, porque tinha uns caras velhos no meio deles, idosos. Tinha uns caras velhos no meio deles, e esses caras sabiam o que Deus fez e faz. Se a gente se mistura só com a galera mais novinha, muitas vezes a gente se arrisca. Por isso a gente precisa do conselho dos nossos pais. Cara, sei que essa parte aí, ó, é a parte que você mais vai detestar daquilo que eu vou falar hoje, beleza? Mas eu também não estou preocupado com isso não. Você precisa do conselho dos seus pais, você precisa do conselho dos seus avós, você precisa de pessoas mais velhas que você na fé para caminhar contigo. É muito legal a gente estar junto da galera da nossa geração, mas é muito mais eficiente ouvir o conselho de gente que caminha no Evangelho há muito tempo. E porque caminha no Evangelho há muito tempo, sabe exatamente porque viveu aquilo que Deus fez e faz. Aí você pode pensar assim, pô, mas meu pai não presta. Pô, mas minha mãe não presta. Então, cara, pensa isso direitinho, coloque isso diante de Deus. Será que é isso mesmo? Será que você não está julgando errado? Pode acontecer de um pai ou uma mãe não prestarem? Pode. Mas essa é a exceção da exceção. Beleza, eu posso ser um pai imprestável? Posso. Mas essa é a exceção da exceção. De modo geral, o conselho dessas pessoas é um conselho importante para a gente considerar. Colhe com pessoas que te levem a entender aquilo que Deus fez e faz, que falem sobre as obras de Deus, influenciem de acordo com essas obras. A gente precisa da sabedoria e da santidade de pessoas que são comprometidas com Jesus do nosso lado. Pô, você vai ter que escolher uma galera da sua idade para andar com certeza, porque, pô, não vai dar para só você andar com gente velha, não é isso? Às vezes é chato, tudo mais. Quem que você vai escolher? Quem é crente de verdade, quem é santo de verdade, quem é experimentado na palavra. O que isso significa? É gente que se entrega à palavra de Deus, é gente que se entrega à sabedoria de Deus, a uma vida santa, a uma vida de oração. Aprenda a orar com a galera que vem aqui quinta-feira, a galera mais velha que está aqui orando toda quinta. Aprenda a orar com essa galera, ver como que eles falam com Deus, porque eles têm tempo de caminhada na nossa frente, galera.
A gente pode achar que a gente é esperto pra caramba, não é nada. Eu pensava a mesma coisa. Da idade de vocês, só que eu achei graça. Só eu que acho graça assim. Pensava igualzinho, que eu era espertão, que eu já sabia tudo. Não é assim, queridos. Poxa, e quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você entende que você sabe muito pouco, que você precisa de mais, precisa chegar mais pertinho dele para ter o coração parecido com o dele. Primeira aplicação, como é que você vive essa parada? Pô, beleza, entendi. Olha só, eu sofro influência, beleza? Eu também influencio as pessoas. Como que eu vou viver essa parada? Primeira aplicação, devemos escolher as pessoas que vão influenciar nossa vida, as nossas influências. Escolhe. Tranquilo, chega perto da pessoa. Se ela for uma boa influência, ela vai aceitar você chegar pertinho dela. Se não, ela não é boa influência. Sabe aquele cara que você chega perto e, pô, ele já tem um grupo dele, ele já tem a panela dele, e ninguém vai se meter naquela parada? Então, essa pessoa aí já está mal. Beleza? Já não é uma pessoa legal. Agora, busque uma pessoa que vai te levar para perto de Jesus. Quando você pensar em namorar, não está pensando ainda. Vocês são novinhos, beleza? Quem está namorando, está dando a mão aí, solta a mão agora. Ninguém solta a mão de ninguém. Quando você for escolher uma pessoa para namorar, cara, escolha por esse critério. É alguém que vai me influenciar de modo positivo nos caminhos de Jesus, ou é alguém que vai me retirar dos caminhos de Jesus? Escolha ouvir as pessoas que são mais velhas na fé que você. Escolha aprender com essas pessoas, isso é bom. Na hora que você tiver dúvida, pode perguntar para o seu amigo o que fazer, mas vai para o pastor da igreja, vai para um cara que é um presbítero da igreja, vai para alguém mais velho e pergunta. Uma irmã mais velha na fé que você, e pergunta para ela, poxa, como é que eu devo agir nessa situação? Eu estou brigando todo dia com meu namorado, a gente discute, todo mundo viu a gente discutir, brigar, todo mundo viu fora que ele me deu na frente de todo mundo. Você acha que eu devo continuar namorando essa pessoa ou não? Quer que eu te conte ou quer esperar essa pessoa te contar? Estou namorando nem um ano, a gente briga toda hora, é um problema, confusão. Está todo mundo brigando, nossa família está brigando, está tudo dando errado. Quer pedir o meu conselho? Cara, não era para estar namorando, não é possível. Está tudo errado. O certo é terminar, o certo é o melhor fazer. Quanto antes, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Espera terminar o culto, conversa com a pessoa aí, acabou. Não tem condições da gente continuar junto. Escolhe a pessoa que vai te aproximar de Jesus Cristo. Segunda aplicação. Devemos firmemente influenciar nossa geração. Então, galera, é hora de você tomar uma decisão, beleza? Você pode ser uma pessoa apática, uma pessoa que se esquiva, uma pessoa covarde, beleza? Uma pessoa que foge da batalha e se esconde e vai se arrepender disso com certeza no futuro. Ou você pode ser uma pessoa que influencia as outras e faça isso intencionalmente e queira fazer isso para a glória de Jesus. E aí você vai chamar a galera que está do seu lado para caminhar com Jesus, para viver uma vida santa, para ajustar a vida. Infelizmente, para ser uma influência positiva, você tem que aprender a dizer não, você tem que aprender a dizer coisas que as pessoas não vão curtir muito na hora, mas possivelmente depois elas vão entender. Por quê? Porque isso é a verdade do Evangelho, isso é bom. Jovem rico procurou Jesus. O jovem rico foi amado por Jesus. O texto diz isso, Jesus olhou para ele e o amou. Jesus falou para ele assim, olha, você tem que vender essa riqueza que você tem, porque isso está dominando seu coração, depois você me segue. E ele vai embora. Jesus não fala para ele não, espera mais um pouquinho, fica só mais um pouco aí que... eu acho que eu peguei pesado, vou pegar mais leve da próxima. Não, foi embora.
Por quê? Porque faz parte do amor dizer a verdade, ser verdadeiro. Você está falhando nisso, seu coração está inclinado para isso, e isso é o mal, isso é um ídolo na sua vida, tem que desfazer. E aí a pessoa vai embora, paciência, mas é possível que ela se arrependa e se converta, pelo poder do Espírito Santo e do Evangelho de Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque isso aconteceu comigo. Um dia eu tive amigos corajosos que pregaram o Evangelho para mim, disseram que eu estava errado, e mostraram na palavra de Deus como é que era errado, e o meu coração foi tocado por Jesus. Eu era mais endurecido do que qualquer uma dessas pessoas, meus irmãos. Tenho toda a certeza que Jesus pode fazer o mesmo na vida de qualquer um. Pensa numa pessoa difícil, Jesus pode transformar a vida dessa pessoa com certeza. Pensa na nossa própria vida, sempre foi assim. Irmãos, é possível que a gente influencie a nossa geração para o bem. A gente precisa escolher as nossas influências e a gente precisa intencionalmente influenciar as pessoas que estão à nossa volta com a palavra de Deus e com o Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Ajuda a gente a influenciar as pessoas a entenderem que existe um Deus que é bom, santo, justo, fiel, um Deus que diz a verdade, que promete bênçãos, mas avisa sobre maldições. Em nome de Jesus, Senhor, dá para a gente coragem, tira toda a frieza de coração, toda a covardia. Faz assim, Senhor, ajuda a gente a ser sábio, a escolher as pessoas que vão influenciar a nossa vida para o bem, Senhor. Escolher pessoas mais velhas que vão guiar a gente nos Teus caminhos, Senhor, como foi na vida de Josué e daquelas pessoas que acompanharam Josué durante longa trajetória, Senhor. Que seja assim conosco, em nome de Jesus, amém.